Boa tarde, pessoal. Nós estamos iniciando mais uma live da Semana do Lixo Zero. Hoje a live é muito interessante, uma pessoa muito interessante, que vai falar um pouquinho da sua característica profissional. Olá, Tim. Olá, Seja tá, muito bem-vinda. tá me Conseguindo me ouvindo? ouvir? Tô, você tá Estou me ouvindo? ouvindo bem. Tô aqui acertando o filtro aqui para Tranquilo. iluminação. Tá meio escuro, não tá? Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Certinho? O pessoal já vai chegando aos pouquinhos, né, que é costumeiro do mineiro, né, entrar nas lives um pouquinho mais devagar, né? Inicialmente, eu vou falar do Instituto Lixo Zero, né, que está com esse trabalho já há alguns anos aqui no Brasil, e eu assumi a condição de um dos representantes do Instituto Lixo Zero a partir do ano passado. Nós fizemos um evento presencial, em que nós discutimos, um mês após o Dia Mundial da Limpeza, algumas situações correlatas a nossos resíduos aqui no município, nosso lixo, né, vamos dizer assim, no popular, e começamos a desenvolver vários trabalhos nesse sentido. Esse ano, em função da pandemia, né, nós tivemos o Dia Mundial da Limpeza 19 de setembro, e até foi bem interessante o tema, porque nós discutimos algumas coisas que não são muito costumeiras, né, como a limpeza digital, a limpeza mental, a limpeza solidária e a limpeza ambiental. Então, nós tivemos um aparato muito grande, né, desenvolvido nos quase 2.000 municípios do Brasil, e comumente um mês depois inicia-se a Semana do Lixo Zero. Então, de antemão, nós estamos aqui em 2 turnos, né, num período mais à noite, com as pessoas voltadas ao município, né, que seriam os candidatos à prefeitura, discutindo a situação de resíduos, e durante o dia nós trabalhamos com os profissionais e empresas na área que têm ação direta ou indireta, digamos, no nome em si, né, que atuam dentro da área social, cultural, educacional, né, para desenvolver um trabalho aqui muito legal, né? E eu tive um prazer de conhecer durante esse ano, né? Nós fizemos uma live junto, por intermédio também de uma amiga, e desde já eu agradeço muito a sua presença, a oportunidade de poder você estar aqui na cidade de Patos de Minas, né, e na região. Essa live ela vai ser adentrada no Instagram e vai permanecer no Instagram aí a tempo indefinido. Depois nós teremos outras situações que nós vamos aproveitar todo o debate, toda a conversa, né? É uma conversa formal, mas ao mesmo tempo é informal, justamente para que as pessoas tenham condições de conhecer quem é Lilian Tieme ou Tieme Yamashita. Então, é, é difícil até eu expressar o currículo, porque é um currículo extenso, né? Então, diante essa premissa, né, eu vou pedir que você se apresente, que você faça as primeiras considerações para que a gente adentre ao seu foco principal, né, da matéria de hoje, né, e os demais que você também representa muito bem em São Paulo, todo o Brasil e toda a região. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço o convite, agradeço a atenção plena de todos que estão aqui conosco agora. Uma breve apresentação. Eu sou uma caçadora de desperdícios. Meu nome é Lilian Thieme e me autodenomino, né, como caçadora de desperdícios,
porque eu dissemino um conceito, uma metodologia chamada Mottainai, que é a partir de um conceito japonês, uma forma de ver o desperdício. É isso que eu tenho dedicado a minha vida nos últimos 20 anos. Por isso que eu falo que eu sou uma caçadora de desperdícios. E, bom, aqui eu estou para responder os questionamentos, né? Qual será a relação entre desperdício e lixo zero? Qual será a relação entre lixo e desperdício? E por que uma pessoa vai dedicar a falar sobre desperdício, né? Será que o Brasil tem desperdícios? Então, ficam aí menos respostas e mais perguntas. Então, é uma situação bem peculiar, né? Na verdade, envolve um lado tanto objetivo, né, que eu vejo, o tema em si, né, como o lado subjetivo, né? O como chegar a essa situação. Então, gostaria, dentro da premissa inicial que você colocou a sua apresentação, que você falasse um pouquinho dos seus trabalhos, essa parte de voluntariado alto que você tem aí com os institutos em São Paulo, com as ONGs, com as entidades, o que representa essa, e também essa atualização, né, do dia a dia que nós estamos vivendo, né? Então, é um elencar. Então, você poderia comentar os seus trabalhos, o que seria esse caçador de desperdício, o que é considerado desperdício, né, ou não desperdício? Sim. Então, começar falando sobre o que é Mottainai, né? Mottainai significa desperdício em japonês, né? Eu sou descendente de japoneses, sou neta de japoneses. Aí eu vou pedir, Dionísio, escreve Mottainai aí para o pessoal saber como é que escreve o Mottainai, por favor. Mas o verdadeiro sentido dessa palavra não é simplesmente desperdício, né? Então vou apresentar para vocês de uma forma mais profunda. Motai, que é aqui, ó, tá vendo? O Dionísio colocou aí, Motai significa digno, de dignidade. E Nai é negação. Então, toda palavra japonesa que termina com Nai é uma negação. Ué, então significa, Motainai significa o quê? Não digno. Significa que quando um japonês fala Motainai para você, ele não está falando que você está desperdiçando algo. Ele está dizendo que você não está sendo digno daquele recurso. Aí já é a primeira questão. Como é que eu descobri isso? Eu descobri isso da maneira mais difícil, por exemplo. Então, vamos lá. Algum dia vocês já acordaram revoltados porque era pobre? Sabe? Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu sou neta de japoneses, nasci em São Paulo, capital, mas a minha família é de uma origem muito humilde, né? Os meus avós vieram na década de 30, num navio, fugindo de uma crise muito grande no Japão, e eles vieram tentar a vida aqui no Brasil, porque disseram que aqui no Brasil era um país muito grande, muito rico, tão rico que dava dinheiro em árvore. Então eles vieram com esta promessa. Chegando aqui, foram trabalhar nas fazendas, no interior, fazendas de café, né? Porque estava naquela época dos imigrantes assumirem a agricultura, né? E, então eles tiveram uma vida bem difícil, né? Como imigrantes, sem dominar a língua, sem saber agricultura, porque eles tiveram que aprender aqui, eles não eram agricultores no Japão. Os meus pais já são a segunda geração da família, eles nascem no Brasil, já falam português, mas também não podem ir para a escola, porque eles tinham que trabalhar na lavoura e ajudar a família desde criança. E eu sou a terceira geração. Quando eu nasci, a família já tinha mudado para a cidade, vindo num movimento de operários, né? Trabalhar
Os meus pais já começam a trabalhar como operário na cidade de São Paulo, como peão, né? E eu já nasci com o direito à infância, porque eu não precisei trabalhar desde criança, e também com direito à escola, porque eu pude ir à escola aos 7 anos. E foi na escola que eu descobri que eu era pobre, e que eu descobri que o Japão era um país rico. E aí eu falei, se eu tivesse nascido no Japão, eu ia ser rica. E eu achava que eu era japonesa. Então, eu queria que a gente entendesse esse primeiro contexto. Eu era revoltada porque eu descobri que o Brasil era pobre e o Japão era rico. Então, eu decidi que, assim que eu pudesse, ou seja, quando eu completasse 18 anos, eu iria para o Japão para ser rica. E assim fiz. Chegando lá, eu descobri 3 coisas importantes. Eu não sou japonesa, como eu pensava, eu sou brasileira. A segunda, como o japonês trabalha, né? Como um país tão pequeno, o país é tão pequeno que ele é 23 vezes menor do que o Brasil. E ele é mais rico que o Brasil. Ele é uma potência. Então, como é que consegue isso, né? Eu fiquei me perguntando. E a terceira foi sobreviver a um grande terremoto que aconteceu na cidade de Kobe no ano de 95. Eu tinha apenas 23 anos e me vi diante de um dia, numa madrugada, o chão tremer, os prédios e as casas caíram e as pessoas morreram e perderam tudo. Eu perdi tudo também. Eu fui para o Japão para ser rica e com aquele terremoto eu perdi tudo. A única coisa que ficou foi a minha própria vida. Foi ali que eu entendi o significado dessa palavra mottainai. Mottainai significa você está desperdiçando, você não está sendo digna das coisas que você tem. E eu descobri que eu não estava sendo digna da minha vida. Eu ia morrer aos 23 anos, longe do meu país, Uhum. longe da minha família e fazendo um trabalho que eu odiava. A minha vida estava sendo desperdiçada. E aí, quando eu compreendi esse conceito, quando eu compreendi o que eu estava fazendo na minha vida, eu entendi a minha aula de geografia. O Brasil, o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país rico. Eu nunca fui pobre como eu pensava. Eu só tinha um problema. Desperdiçava. Desperdiçava tudo. Desperdiçava as minhas oportunidades, os meus recursos, a minha ancestralidade, o legado. Desperdiçava tudo. Não valorizava. E aí, quando eu compreendi esse conceito, quando eu compreendi tudo que eu estava desperdiçando na minha vida, e eu compreendi que eu não perdi a vida, que era a coisa mais importante, eu decido voltar para o Brasil e decido estudar e me dedicar a ensinar aqui no Brasil este conceito. Criei uma metodologia, que é a metodologia Mottainai, para auxiliar as pessoas que desejam eliminar os desperdícios e, assim como eu, se tornar mais digna do que nós temos no aqui e agora. Então, esse é a primeira coisa, a gente precisa entender o que é o Mottainai. Mottainai é isso. Isso aconteceu há mais de 20 anos e eu tenho feito isso, me dedicado. E eu falo que eu sou caçadora de desperdícios por isso, porque a prática dessa metodologia faz com que eu consiga identificar os desperdícios em qualquer lugar. E hoje eu me dedico às organizações que estão determinadas a serem dignas dos recursos e eliminarem seus desperdícios e pedem minha ajuda para que eu possa sensibilizar as pessoas para que elas também possam enxergar os desperdícios a partir de agora. Porque por mais que a gente imagine e sabe o que é desperdício, como as pessoas falam, mas eu sei o que é desperdício. E a minha pergunta é, você tem certeza? Você tem certeza que você sabe o que é desperdício? Porque se você realmente sabe, você talvez não esteja desperdiçando. E a minha pergunta é, você acha que está desperdiçando alguma coisa? Se eu estou desperdiçando, é porque eu ainda não investiguei o que é desperdício. E o meu convite é justamente esse, né? Nas palestras, nos workshops, no meu canal do YouTube, nos meus podcasts, no Spotify. O que eu faço? Eu faço um convite para que você investigue o que é desperdício, né? E é dentro disso que eu tenho me desenvolvido.
Os trabalhos voluntários e os trabalhos sociais já vieram por conta desse desejo de oferecer esse conhecimento a quem mais precisa. Quem mais desperdiça? A quem tem menos, quem acha que tem menos. Então, as organizações sociais que têm tanta dificuldade em conseguir recursos são os que mais desperdiçam. Então, eu comecei a me dedicar a formar gestores, formar educadores e também a desenvolver projetos de voluntariado. Porque um dos maiores desperdícios que nós temos hoje no Brasil é o talento, é o conhecimento. Né? É o amor que não é dedicado às pessoas. E o voluntariado, ele permite justamente isso. Então, eu comecei a fazer projetos ligados ao Motainai e voluntariado. E aí começou a propagar, né? Comecei a fazer em São Paulo, e depois comecei a ser chamado por empresas que queriam desenvolver projetos de responsabilidade social, a partir de uma linguagem inovadora, leve, porém profunda, né? Porque quando a gente fala de Motainai, ele é uma mudança comportamental que as pessoas fazem por gratidão, não por coerção. Então eu imagino que o lixo zero também seja, para o lixo zero, o movimento lixo zero também seja interessante o Motainai, onde a gente começa a eliminar o desperdício da produção de lixo deste lugar da gratidão. Lógico que tem a visão ecológica, tem a visão do planeta, que é a que vai dar toda a sustentação. Mas a gente traz junto essa questão da gratidão. Eu sou grata aos recursos que eu tenho. Eu quero ser digno de tudo que eu tenho. Eu não quero desperdiçar. Então, se eu não vou desperdiçar, eu vou aproveitar ao máximo. Aproveitar ao máximo significa consumir ou utilizar o mínimo necessário e o máximo suficiente. Qual seria a consequência disso, né, Dionísio? Menos lixo. Menos lixo. Menos lixo. Então, naturalmente, o Motainai converge com o movimento lixo zero. Na verdade, a maioria das pessoas elas vão direto na palavra, né? Então, quando eu comentei aqui a respeito do desperdício, a maioria das pessoas atrela diretamente a questão financeira. Ela não consegue enxergar também que o desperdício ele tem outras raízes, né, como você acabou de falar. Ela sempre vai no campo financeiro. Não, eu desperdicei dinheiro comprando aquilo, nossa, eu desperdicei dinheiro comprando uma roupa, ou alguma coisa nesse sentido. Envolve esse lado também. Mas é como você falou, existe o desperdício subjetivo, que você carrega o dia a dia com relação à sua atuação no trabalho, à sua atuação em família, à sua atuação enquanto participante de um grupo de amigos e coisas similares, que justamente faz com que essa visão que você está trazendo para a gente, ela fique bem abrangente, né? E enfoca também esse lado de ordem financeira e ordem de desgaste dentro de um consumo excessivo, uma necessidade que não há de ocorrer, né? Principalmente no mundo atual. Mas preste atenção. Em janeiro desse ano, eu fiz uma apresentação sobre Motainai num lugar aqui em São Paulo que é uma referência em inovação. Aqui em São Paulo, perto da Avenida Angélica, tem um prédio de uma grande instituição que ela é dedicada só à inovação. Então, você imagina todas as empresas, as startups de inovação, as empresas unicórnios, todas elas têm sede ali, e lá é o lugar onde tem eventos, cursos e palestras. E eu fui convidada para apresentar esse conceito justamente para este público. E a conclusão foi justamente essa. A gente se desperdiça quando a gente não dedica tempo para refletir, para conversar, para investigar. Quando a gente fica no piloto automático, a gente se entrega a uma coisa que eu denomino como algoritmo do desperdício. Nós já estamos programados para desperdiçar. E as pessoas acham normal, porque já existe essa programação. Então, quando eu proponho uma reflexão sobre Motainai, eu estou desafiando a que você crie um novo programa mental.
é que você desconstrua e crie um novo algoritmo, um algoritmo da dignidade, um algoritmo de, a partir de hoje, eu escolho ser digno dos recursos. Isso é maravilhoso, mas também é muito desafiador. Porque se a gente existe uma cultura do desperdício no Brasil, e na verdade no mundo de uma forma geral, a gente vai falar aqui do nosso contexto, então é uma cultura. Então a gente está falando de uma mudança cultural. E aí é todos os dias. A gente tem um esforço e tudo mais. Daí vem o meu trabalho voluntário e o meu enfoque na educação, principalmente dos jovens. Porque os jovens, eles estão neste momento em formação. Eles estão formando e criando seus algoritmos agora. E se a gente já ensinar o Motainai, eles já começam a partir de um algoritmo diferente, do não desperdício. Faz sentido isso? Por isso esse meu envolvimento com os projetos sociais ligados à formação de jovens, para que já seja introduzido este conceito. Né? E aí a gente vai eliminar infinitos desperdícios, porque um jovem ele tem os próximos 80 anos de vida ativa, e ele já sabe esse conceito, ele já escolhe não desperdiçar. Um adulto hoje, 30, 40, 50 anos, ele já veio acostumado, ele já veio treinado na cultura do desperdício. A mudança comportamental exige muito mais esforço, principalmente da minha parte, né? Que faço esse trabalho de sensibilização de público. Por isso, a dedicação. Faço todo o trabalho de sensibilização das empresas, nos líderes. Aí eu foquei em 3 públicos: líderes, mulheres e os jovens. No caso, os líderes, até para disseminar, né? No caso das mulheres, em função do que? Da maternidade, seria? O papel da Também. educação é da mulher. Quem educa um país? As mulheres. Então, se a gente está falando de mudança cultural, trabalhar Uhum. a mulher, quem educa são as mulheres, né? Então, você precisa focar nas mulheres, né? Porque elas é que ensinam. Se elas não ensinam em casa, numa escola, em todos os lugares, a mulher naturalmente é uma educadora. Quem fala mais, Dionísio, homem ou mulher? Pra nem falar. Quem fala Mulher. mais? Mulher. A Qual mulher. é a premissa da educação? Capacidade de comunicar. Então, naturalmente, as mulheres são educadoras, porque falam mais, se comunicam mais. Então, é certo que eu, como estrategista social, focando nas mulheres, eu atinjo o meu objetivo de mudança de algoritmo com mais agilidade do que os homens. Se você educa um homem, você vai ter um homem bem educado. Se você educa uma mulher, você tem uma nação bem educada. Ela consegue disseminar, né? Não só a nível familiar, mas também a nível de trabalho, de estudo, né? Ela consegue, eu vejo assim, acho que, como no pensamento, acho que o homem ele é um pouquinho retrátil com relação a esse compartilhamento. A mulher ela já é mais liberada desse compartilhamento, né? Ela chora mais, ela briga mais, ela, não que reclame, né? Mas reclama mais. Eu tenho uma série de situações que não são afeitas à característica do homem em si, né? E esses resultados que você tem com as crianças, né? Eu acho que também envolve uma visão que tem também na área ambiental, eu vejo aqui muito na cidade, né? É difícil você convencer uma pessoa já de idade, né? Ou não de idade, na meia idade, a ter uma mudança de comportamento com relação aos resíduos ou com relação ao que você veio falar, o desperdício, né? Em geral. E muitas vezes atingindo a criança numa situação de educação ou aprimorando com a sua técnica, com o seu trabalho, você consegue que essa criança, um neto, um bisneto, ou mesmo até um filho, dependendo da situação, ele consiga dar uma nova visão para as crianças. Como você bem sabe, eu tenho a função aqui de chefe escoteiro, né? Esse ano, em função da pandemia, todas as atividades ficaram online. É uma situação também bem complicada, mas muitas coisas que nós praticamos com as crianças, principalmente os menores,
é levado para casa e há uma mudança de comportamento na própria casa da pessoa, do menor. E também a nível de escola. Né? Muitos não são escoteiros, mas eles começam a ter uma visão e atrelar essa visão que eles têm, essa novidade, vamos dizer assim, né? Porque para muitos é novidade. Antes até de conhecer, eu não sabia o que era Montainai, né? Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia o porquê, como você relatou recentemente, né? E eu queria que você relatasse, com relação às crianças, qual o trabalho principal? É essa nova visão ou é tentar captar o que acontece com a criança no dia a dia, principalmente agora na situação de pandemia, nessa emergência cultural, social que nós estamos vivendo, se tem condições ou aprimora-se essas características para que ela também consiga, junto à mulher, dentro da família, ou que seja, modificar os ambientes também. Tá. Dionísio, a experiência que eu tenho é que as crianças agora, elas já vêm preparadas para isso. Elas já são mais conscientes. E que, na verdade, quem estraga são os adultos, né? Você falou, é verdade. Você falou com relação ao escoteirismo, eu admiro e respeito muito os escoteiros e admiro a sua iniciativa de adulto ter contato com os escoteiros e se converter. Por quê? Porque todos os princípios e os valores dos escoteiros, eles já existiam dentro de você. E a partir do momento que você entrou em contato com esta comunidade, com esta filosofia e viu isso na prática, você fez, ué, mas eu sempre fui daqui. E aí você se converte, se torna um líder escoteiro, multiplicando isso. Mas não foi nada novo, já existia dentro de você. Ele simplesmente, os escoteiros têm uma sistematização prática, né? E toda uma organização, tem os lobinhos e tudo mais. No Tainai é a mesma coisa. Quando eu chego num lugar, crianças, mulheres, líderes, e falo sobre Motainai, eu não estou trazendo alguma coisa de fora para dentro. Eu estou despertando alguma coisa que já existe dentro deles. E o que eu posso falar é que as crianças de hoje já têm isso dentro delas. Já está no DNA delas. Essa ideia, essa consciência. E quando eu falo, ele simplesmente levanta a cabeça e fala. Faz todo sentido. Né? E a partir do momento em que ele é apoiado e que ele tem referências de pessoas que já estão praticando isso, que podem não estar dando este nome, em que ele reconhece isso, e aí ele vai trazendo, ele vai começando a praticar isso, vai começando a fazer sentido isso. Por isso é importante que a gente persista. Porque às vezes, quando a gente está praticando o Motainai ou os valores do escoteirismo mesmo, né, que tem essa coisa da autonomia, de fazer, de cuidar do grupo, de ter aquela conversa aberta, nós temos um problema, vamos resolver este problema juntos, que cada um pode fazer. Isso é eliminar um desperdício, né? É sair, e quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está saindo do meu problema e trazendo para o nosso problema. Quando eu comecei a me dedicar para as crianças e os jovens, eu já, uma estrategista social, já de nome, sendo convidada para eventos no Brasil todo, congressos, seminários, e aí eu comecei a me dedicar para projetos sociais voluntários em ONGs, e as pessoas falaram, tia, você é louca. Você podia estar ganhando muito mais dinheiro fazendo os eventos corporativos que remuneram e te dão prestígio e te dão status, e você está abrindo mão de fazer isso, dedicando 40% do seu tempo para coordenar projetos sociais de forma voluntária. Por quê? Agora você está no auge da sua carreira, você está no melhor da tua idade e tal. E aí eu falava justamente isso, porque senão eu vou me desperdiçar. A gente precisa ter isso. E as crianças já têm isso dentro delas. E é justamente a referência e o exemplo é que fortalece. E elas perguntam, as crianças falam, Tcheme, por que você escolhe estar com a gente? Aí eu falo para eles, porque eu só trabalho para as pessoas mais ricas do mundo. E aí eles na periferia, alunos de escola pública, naquele lugar tão simples, né, que a gente entra nas salas, são aquelas salas precárias mesmo,
E eles olham e falam assim, você tá louca, Tchê? Mas como as pessoas mais ricas do mundo? A juventude são as pessoas mais ricas do mundo, porque eles têm tempo. Eles têm tempo. Um jovem tem os próximos 80 anos de vida deles ativo, né? Então eles têm tempo, eles são as pessoas mais ricas do mundo. São esses jovens que vão de fato transformar. E o exemplo e a prática que eles vivem na infância, como do escoteirismo, ele é fantástico. Por quê? Os meus melhores líderes hoje dentro das organizações, quando eles abraçam o Motainai, eles começam a implantar projetos do governo, dentro de ONGs, dentro de empresas, dentro de associações, eu investigando mais, né? Como é que esse líder, de repente, depois de uma palestra, ele já, pá, né, já desperta, já vai, já desenvolve. Aí sabe o que que ele... Eu vou descobrir o quê? Que lá na infância dele, ele foi escoteiro, ou ele teve uma mãe, um pai, um avô que já plantou aquela sementinha nele. Só estava faltando o quê? Água. Estava faltando alguém regar. E quando ele encontrou comigo e eu apresentei o Motainai, pá, aquela semente vem. Então, assim, não há nada que a gente vai colocar na pessoa. A gente simplesmente desperta algo que já existe. E o que eu posso dizer? Essas novas gerações já vieram com essa sementinha da sustentabilidade, dessa consciência planetária, e que a gente não pode continuar desperdiçando, porque vai faltar. Para que vai desperdiçar recursos, né? Então, semana passada, eu fui convidada para abrir um fórum de sustentabilidade aqui em São Paulo, reunindo as principais empresas do setor automobilístico, em que eles estavam apresentando os projetos do mercado de baixo carbono, né? Que é um grande movimento. Aí estava lá, e aí eu fui convidada para fazer a abertura desse evento aí. E foi uma responsabilidade, né? Eles queriam que eu apresentasse o conceito Motainai e que fizesse um paralelo da relação disso com o mercado de baixo carbono. E aí o que eu falei foi justamente isso. Há, há muitos anos, as gerações, uma geração se sacrificou para nos oferecer conforto. A gente hoje tem muito mais conforto que os nossos avós, é verdade ou não é? O meu Com avô certeza. pegava água de poço. O meu avô não tinha energia elétrica. Ele tinha que conservar a carne no sal, na banha. Vocês, pessoal de Minas, né? Sabe o que é que eu estou falando. E nós temos, que conforto que nós temos? A gente abre a torneira e sai água quente. A gente pode congelar os alimentos. A gente tem muito conforto. É verdade ou não é? Agora, a minha Com pergunta certeza. é: até que ponto a nossa geração está disposta a se sacrificar para que esse planeta ainda persista para as próximas gerações, para salvar o planeta e para salvar as novas gerações? Porque uma geração anterior se sacrificou para que a gente tivesse uma vida melhor. Tudo bem? Ok. Agora, a nossa parte não aumentar o conforto. A nossa parte é sacrificar para fazer um equilíbrio, para que esse planeta se sustente, por isso a gente fala sustentabilidade, para que haja recursos para os nossos. Então, esta é a pergunta. E essa relação é uma relação direta com a quantidade de lixo que eu produzo. Então, a partir do momento em que eu começo a diminuir a produção do meu lixo, ele é um termômetro de que eu estou eliminando os desperdícios na minha vida. Quando eu vou numa empresa, Dionísio, como caçadora de desperdícios, pela, pela quantidade de lixo que aquela empresa ou aquela casa produz, eu já consigo dimensionar quanto ela está desperdiçando. E a partir do momento que ela põe como meta diminuir aquele lixo, é sinal de que ela está diminuindo a... Então eu falo assim, quanto você está produzindo de lixo por semana? A pessoa fala, mas o que isso tem a ver? Eu falei, tudo, tudo. Né? Se daqui a um mês eu voltar e você estiver continuando produzindo a mesma quantidade de lixo, então você continua eliminando a mesma quantidade de coisas. E aí, isso é só uma provocação que eu coloco, ou na empresa, ou na casa. Então, fica a provocação para cada um de vocês agora, né? Para que vocês pensem a respeito disso. Se eu conseguir diminuir a produção do meu lixo, quer dizer que eu estou diminuindo o meu desperdício? A resposta é sim. Você só precisa saber disso. Agora, como?
Aí, Instituto Lixo Zero já tem muito trabalho aí, já tem muita referência, muita dica, muitas pessoas maravilhosas que estão nos ouvindo agora, que são experts nisso, né? Agora você sabe o como. O que eu trago como o Tainai? O porquê. O porquê de fazer isso. E o como, o Instituto Lixo Zero já está aí há anos aí, fazendo muito bem esse trabalho de ajudar as pessoas no como. Agora, você acha que essa situação que nós estamos vivendo agora, esse freio numa ladeira que nós estávamos, com a vinda da pandemia, né? A minha visão é essa, eu estou descendo a ladeira tranquilo, de repente parou o trânsito de vez, eu tive que parar, agora eu não sei se eu continuo, se não continuo, se eu pego a primeira rua e retorno, né? Então, isso favorece essa, não digo prática, né? Esse tipo de pensamento para dar um novo mundo, né? Nós vamos viver agora um novo mundo, né? Há tempos atrás a gente não tinha essa condição até mesmo de falar por uma live, né? Situações precárias e outras coisas mais. Mas você acha que esse é o momento que talvez os nossos pais ou avós viveram durante o período de guerra? Vamos dizer assim, em que na guerra houve uma perda total de uma situação física ou financeira ou mesmo emocional e tudo mais, e teve que recomeçar de novo por uma outra porta. Você acha que esse momento agora abre condições de recomeçar por uma outra porta? Sim. O pior que nos acontece é para o melhor. O pior que acontece com a gente é para melhorar, né? Então, se a gente continuasse naquele piloto automático de querer mais e mais e mais, a gente vai gastar o planeta e os nossos recursos, e eu tô falando dos nossos recursos pessoais. Gastar o meu tempo, gastar minha vida, gastar meu talento. Você sabe o que eu mais ouvia das pessoas, Dionísio? Eu viajo pelo Brasil todo e eu gosto de conversar, você sabe, eu sou conversadeira. Eu acho que eu devo ter alguma coisa do mineiro, né? Não sei, porque o mineiro gosta de conversar, eu também sou assim. Fica um pouco. Será? Adoro. Já fui para Minas algumas vezes e me reconheço muito entre os mineiros. Gosto de conversar. E aí, aqui em São Paulo, as pessoas não gostam de conversar. Elas têm muita pressa. E elas dizem que não tem tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Aí eu falo, nossa, mas por que você não tem tempo? Porque eu preciso trabalhar. Tá, mas por que você precisa trabalhar tanto? Porque eu preciso de dinheiro. Mas você precisa tanto de dinheiro, que eu preciso comprar coisas. Mas para que você precisa comprar coisas? Para eu ser feliz. Nossa! E de repente, será que você só consegue ser feliz comprando coisas para te compensar do sacrifício que você sente por trabalhar tanto? E eu começo a fazer conta, começo a fazer questionamentos. E aí eu acho que, como as pessoas não tinham tempo para pensar sobre isso, elas ficavam rodando neste algoritmo de forma automática e achando que a vida era só isso. Com a pandemia e essa grande crise, que ela é traumática, ela provoca em todas as pessoas uma parada. Então vamos aproveitar essa parada. Eu estava sossegado porque eu tinha um emprego, agora não tenho emprego. O que me restou? Eu quero que você olhe o que te restou. Porque se você resumir a tua vida só naquele emprego, tua vida é mais do que aquilo. E por mais que você fale, vou morrer de fome, eu digo, não vai morrer de fome. Não vai morrer de fome. Então, vamos ampliar esse olhar, vamos reconhecer os recursos que nós temos agora e vamos aproveitar melhor ele. O maior desperdício é a gente não reconhecer aquilo que a gente tem. Porque se eu não reconheço os recursos que eu tenho, e eu estou falando de recursos físicos, materiais, e os intangíveis, conhecimento, experiência, relacionamentos, isso aqui são recursos, sabe? E se a gente não reconhece e não se torna digna deles, a gente está desperdiçando. E aí vai viver como pobre, com a mentalidade de pobre. Então, eu vou te dar um exemplo assim que com a pandemia eu tive uma crise muito grande. Todo o meu trabalho é pautado em presenças.
presenciais, eventos presenciais. Congressos, sim, seminários, workshops, palestras, né? E eu estava com uma agenda em 2020, até setembro, agenda cheia. Porque existem muitos eventos corporativos, sim. congressos, e eu já estou, os últimos 10 anos, trabalhando exclusivamente na disseminação do Mutainai. Hoje eu não estou a caráter, mas eu me apresento vestida de geisha. Então isso causa, né? Eu sou a única no Brasil que está trabalhando este conceito, né? Então, eu não é que, tem várias pessoas falando de Motainai. Não, não tem várias pessoas, só tem eu falando. Ainda vestida de geisha, apresentando, só tem eu. Então, eu estava com a agenda. Só que aí, o que aconteceu? Com a pandemia, todos os eventos presenciais foram cancelados. E se eu não faço evento, eu não sou remunerada. Eu trabalho se eu fizer o show, se eu não fizer a palestra, eu não tenho por que ser remunerada. Foi tudo cancelado e eu não tenho direito a nada. Então você imagina que eu estava com uma previsão de faturamento que foi para zero. Zero. E aí? Aí eu falei, gente, perdi tudo. Perdi tudo não, né? Eu perdi aquela forma de me apresentar. Quais seriam as outras? E eu sempre tive vontade de ter um programa de entrevista. Porque eu sou boa entrevistadora, gosto de conversar e relacionar Motainai com qualquer coisa. E aí eu falei assim, quer saber? Vou botar meu sonho. Vou fazer meu programa de entrevista. Criei uma websérie chamada Profissões de Futuro. E essa é uma websérie em que eu entrevisto 50 profissionais, 50 profissões de futuro, para apresentar novas perspectivas de profissões para os jovens. Você foi um dos meus entrevistados? Lembra? Foi Como é que era o nome da sua 2007, né? profissão? Como é que é o nome da sua profissão que a gente deu para você? A gente É, batizou, não sei o que lá, socioambiental. fomentador socioambiental. Sua profissão, fomentador socioambiental. Qual era a principal característica? Todas as profissões, elas tinham nomes inspiradores. Então, eu tinha propulsora de sorrisos, eu tenho criador de fluxos, eu tenho resolvedor de problemas, são todos nomes inspiradores. Os jovens ficavam vidrados. E eu fiz essa websérie, ela está inclusive no meu canal do YouTube disponível, e eu apresentei 50 profissões de futuro por meio dessas entrevistas. Eu realizei o meu sonho. O que eu tinha? Eu tinha as pessoas, que são os meus relacionamentos, eu tinha a coragem de fazer, eu já tinha esse projeto na cabeça, e eu não tinha dinheiro para produzir. Ué, mas o Instagram não deixa a gente fazer live? Pronto. O Instagram foi o meu patrocinador do meio, né? Aí eu criei a websérie, comecei a convidar, e começou, primeiro os projetos sociais que eu coordeno, os jovens começaram a assistir, depois outros projetos sociais de São Paulo, e agora aí eu inscrevi ele num programa de criatividade da ONU, como uma das soluções para a Covid, essa websérie, porque naquela época as escolas estavam desesperadas, elas não sabiam, não tinham conteúdo online para entregar para os jovens. A linguagem completamente inovadora, né? E despertava a curiosidade neles e esse olhar, né? Então, o que aconteceu? A partir do momento que eu perdi o seguro era fazer palestra. Ele me impulsionou a eu criar uma nova solução. E essa nova solução me levou para lugares inimagináveis. Dali eu comecei a receber convite para fazer lives em Portugal. Aí começaram a me chamar para projetos internacionais. Comecei a ser chamada para outros públicos. Hoje eu tenho projetos com seniors. Fundações começaram a se interessar pela minha proposta, a partir dessa visibilidade que eu tive. Agora eu estou produzindo um filme, Mulheres 2020, né? Eu estou produzindo um filme. As mulheres falando sobre quem são as mulheres de 2020. Então eu estou produzindo esse filme através das lives. Estou produzindo uma websérie chamada Homens com S, em que eu estou conversando com homens, isso pela Casa do Sim. Inclusive, né, Dionísio? Você vai ser um dos meus convidados aí no mês de novembro, né? Então, Com assim, certeza. uma vez que a gente chega no limite, limite significa infinitas possibilidades. Depende do mindset da gente. Como eu já tenho esse mindset de não desperdiçar, o que eu tenho agora? Eu não tenho trabalho, mas eu tenho tempo?
eu tenho tempo, eu tenho tecnologia, eu tenho contatos, então eu posso realizar muitas coisas, né? E eu acho que as pessoas devem se colocar neste lugar agora, não de limite, mas de infinitas possibilidades, né? Aqui, a Gena falou, Janaine, 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 é. ela fala que deveria ser uma disciplina obrigatória. Então, eu já estou investindo nos jovens já faz tempo. E você sabe como eu chego neles? Canal do YouTube. Por quê? Eu já tenho um canal do YouTube há uns 6 anos. Eu tenho mais de 400 vídeos. E é por ali que esses jovens, ou todas as pessoas que querem se aprofundar no assunto, eh, elas vão se inteirando, né? Eu tenho várias séries, né? Uma playlist. Eu estou no Spotify, tem um podcast no Spotify. Se você colocar Motainai Chiemi Yamashita, você vai ver que eu tenho podcasts. É uma maratona, dá para ficar me ouvindo ali por horas, dá para maratonar. Instagram também, né? Eu tenho um Instagram bem ativo. E agora eu também estou no TikTok, que é esse aplicativo, né, maravilhoso aí. Estou no TikTok, então eu estou acessando os jovens pelas plataformas das redes digitais, não pelas escolas. Porque, na verdade, quem educa hoje os nossos jovens são as redes sociais, são os YouTubers, não é a Ah, escola. Porque educar é quem se comunica com ele. Quem se comunica? São as redes sociais, então é por ali que eu já estou fazendo esse trabalho aí para que os jovens não se desperdicem, né? Porque eu digo uma coisa também, viu, Dionísio? Quando eu vou nas escolas públicas, eu adoro, e eles me adoram também, eu faço palestras, mas agora eu estou no virtual, né? Então eles me acessam no sim. virtual. Eu falo, qual é o maior desperdício da escola? Ir para a escola para passar de ano. A gente tem que ir para a escola para aprender. Ir para a escola para passar de ano é desperdício. Aí as crianças ficam assim, arregalam os olhos para mim. E agora, nem sempre a escola gosta das minhas palestras. Por quê? Porque eu ponho aqueles meninos para pensar, né? E as escolas que estão só focadas em passar esse menino no vestibular, eu falo, você está desperdiçando. Por quê? Porque esse menino precisa ser preparado para a vida. Precisa ser preparado para desperdiçar menos, para se tornar útil para o mundo. Porque você concorda que o menino que aprende tudo para passar no vestibular, mas desperdiça tudo, que colaborador ele vai ser? Que empresário ele vai ser se ele desperdiça recursos? Agora, já um jovem que já desde pequeno aprende a não desperdiçar recursos, ele não vai ser mais interessante para o mercado? Com Sim, certeza. Ele não vai ser sim, um com certeza. profissional mais digno? Com certeza. Ele não vai ser um marido ou uma esposa? Todo mundo vai querer. Você tem duas opções. Você vai escolher um namorado que desperdiça ou um namorado que não desperdiça? Eu quero um que não desperdice, porque se esse aqui desperdiça as coisas dos outros, ele vai desperdiçar as minhas coisas também. Ele vai desperdiçar a mim. Agora, se ele não desperdiça, então assim, falando da parte econômica, tem gente aqui que é da parte de financeiro, que eu sei, ativo e passivo. Saber o Sim. que é Motainai é ativo. Não saber o que é Motainai é passivo, com certeza. É o que eu vejo muito, até o que a Gena colocou aqui, né, com relação, porque nossa cidade aqui tem um núcleo estudantil universitário muito grande. Nós temos 4 faculdades, né, em torno mais ou menos de 12, quase 12 mil estudantes universitários, que abrange toda a nossa região aqui e vem estudar nas faculdades aqui. E a gente vê, eu já dei palestra nas faculdades, eu já dei até aula nas faculdades, em pós-graduação e tudo mais. E o intuito dele, a pergunta sempre quando tem, né, e já aconteceu nessas lives aqui, vai ter certificado? Eles querem o título, eles não querem chegar até esse título. Se eu falar que abrir um curso e não tiver certificado, ele nem entra, nem entra. Então essa pandemia ela me trouxe 4 cursos, né? 2 treinamentos na área de meio ambiente, 2 treinamentos na área jurídica, e por incrível que pareça, não sei se você teve contato com ele, mas tudo que você está relatando aqui, utilizar a palavra, utilizam no ensinamento dele. Então, que nem um é na área jurídica e sempre coloca para a gente assim,
Você não passou na OAB, você acha que acabou o mundo? Tudo que você aprendeu, tudo que você trouxe até hoje, para você, há necessidade daquele título para você exercer a atividade? Depende da atividade que você quer exercer. Então, dentro desse curso, é muito dessa situação, como você relatou, que você teve um choque, né? Eu falo, bom, agora eu tive que mudar de caminho. Mas muitas vezes esse caminho até já existia e você não se aventurava porque você estava, vamos dizer assim, dentro daquele contexto. Sim, tem a questão do seguro e da liberdade. Se você fica muito preso no seguro, você perde a sua liberdade. Se você vai só para a liberdade e perde a segurança, ninguém quer. Então, o que, que a gente tem? A gente precisa encontrar o meio do caminho, minimamente seguro e garantir a nossa liberdade. Agora, vamos falar a verdade. Os problemas, os desafios que nós temos hoje são muito grandes, né? Então, assim, essas soluções que nós temos hoje resolvem os problemas? Não. A gente vai precisar criar novas soluções. Quem cria novas soluções? Os criativos. Quem são os criativos? São as pessoas que sempre fazem tudo do mesmo jeito e querem só a segurança? Ou são aqueles ousados que vão atrás da liberdade de criação, liberdade de expressão, que inovam? Então, por aí eu já te falo, né? Todo jovem ou toda profissional que fica pautado na segurança, ai, mas eu preciso só se tiver garantias. Garantia do quê? Garantia de que isso vai dar certo. Então eu preciso falar uma coisa: não existem garantias. Se você vai ficar esperando alguma garantia, você senta e espera, porque o resto das pessoas está errando e aprendendo. As startups. Agora eu sou CEO de Sim, algumas startups, eu estou investindo em algumas startups, né? Porque a startup, ela aprende rápido. Ela erra e aprende rápido. Em 2018, eu fui convidada pelo governo japonês para fazer uma especialização no Japão. Como reconhecimento do trabalho que eu faço como Tainá aqui no Brasil, eu fui para lá. E aí, nessa especialização, a gente conheceu as principais empresas e fizemos um curso. Depois eu tinha que apresentar uma tese lá para uma banca, e foi muito interessante, né? Era um comitê brasileiro, em que eu fui junto com o comitê brasileiro e a gente foi fazer esse trabalho. E aí eu queria dizer assim, os coreanos e os chineses, eles estão dando banho no mundo inteiro, inclusive nos japoneses. E por quê? O japonês ficou muito preso nessa questão do perfeito, da qualidade, da segurança, de fazer bem feito. Ele não ficou? Por quê? Porque ele se fez depois da Segunda Guerra em cima desse legado. Perfeito. E agora? Por que que os chineses e os coreanos estão na frente? Porque eles apostaram na inovação. Então, eles apostaram na liberdade de tentar, de errar, de consertar, enquanto o japonês quer a segurança do perfeito. Tá fazendo essa leitura agora? Então, assim, o sim, jovem também precisa pensar. Ah, eu quero segurança. Depois dessa pandemia, eu pergunto: existe alguma coisa segura hoje? nada, A nada, segurança nada, não está nenhum setor. fora. A segurança está dentro de você. Quando você tem valores, quando você tem princípios, quando você é coerente. Isso é a tua segurança. Isso que vai te sustentar nas escolhas daqui para frente. Enquanto você ficar esperando certezas, você vai sentar e vai esperar. E se alguém falar que tem certezas e vai te vender essa certeza, eu diria que você está sendo enganado. Porque hoje não existem certezas. Não existem certezas. Quando uma pessoa já fala assim, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Aí eu olho e falo, pois eu não tenho certeza nenhuma de que vai dar certo. E a gente vai Mas, experimentar. mas, Vamos tentar. sim, mas também se não avançar, também nunca vai saber. Né? Exatamente, exatamente. Ah, Então, então, é preciso ter essas iniciativas, assim como você aqui coordenando o Lixo Zero, fala assim, vamos fazer uma parte com os candidatos na parte de gestão e vamos trazer um pessoal de inspiração. Foi uma ousadia. Podia ter ficado só no técnico, podia ter ficado no mais do mesmo. Não, você está trazendo novas linguagens, novos pensamentos e misturando tudo. Isso é uma ousadia. Você está fazendo o quê? Uma coisa nova. Ah, eu não sei se eles vão gostar, não sei. Ué, a gente não vai saber se a gente não experimentar.
É aquela coisa, né? Eu falo assim, por que você não perguntou? Ele falou assim, ah, mas eu não sabia o que você ia pensar. Eu falei, se você não perguntar, a gente não vai saber. O não, eu já tenho. Então eu sou mais da ousadia mesmo. Eu pergunto. O que que custa? Custa muito não perguntar. Custa muito não O perguntar. ato o ato de transformar é justamente isso, né? Se você não compreender o básico e a partir do básico você avançar, né? Logicamente, eu não vou avançar um sinal, mas se você não avançar de acordo com o seu conhecimento e tentar, o resultado não vem. Você vai ficar sempre naquela mesmice, né? E com relação Então, a, e com relação à questão do lixo, a gente precisa desesperadamente essa política de resíduos sólidos fazer ela valer. Ela já está pronta. Ficar só discutindo. Gente, é assim, tem uma analogia que eu vi de um amigo meu que eu achei fantástico. Ele falou assim: tá vindo um tsunami, tá vindo um tsunami, pensa, tá vindo um tsunami, ele tá se aproximando. E a gente fica discutindo se vai usar maiô ou biquíni. Presta atenção! Sabe, às vezes eu vejo o pessoal em mesas, em comitê, discutindo se vai usar maiô ou biquíni, que eu tô falando, gente, tá vindo um tsunami aí. Não é essa a questão. E as pessoas, por conta de uma métrica de vaidade, de um poder que não sim, existe mais. Hoje em dia, empresas estão nascendo de adolescentes que simplesmente enxergam um problema, colocam uma solução. E o mundo vai ser disso, de pessoas que enxergam problemas e propõem soluções. E ninguém vai ficar perguntando, você fez faculdade aonde? Mas quem é que você é filho de quem? Ninguém. O cara entrega uma solução, pronto. Ele vai resolver o problema de muitas pessoas usando menos recursos. Vai ter dinheiro, vai ter investimento, vai ter gente querendo patrocinar, sim. Você entendeu? Então, é isso agora. O que eu sempre falo para os jovens e falo para todo mundo. Não é hora de ficar esperando, é hora de agir e tentar. E você vai ser sempre aquela referência, mesmo sem condições ideais, está fazendo. Porque se a gente ficar esperando as condições ideais, né, Dionísio? O tsunami elas vem não e vão você vir. fica. Hoje não vem mais. Hoje não vem mais, né? Hoje, infelizmente, mesmo querendo, as situações não vêm mais. Time, o O papo está tempo tão acabou. bom, o tempo está acabando. E, primeiramente, eu quero te agradecer novamente essa oportunidade. Tá? Uma satisfação apresentar aqui, não só no Lixo Zero, porque isso vai para o Lixo Zero nacional, mas também aqui para Paços de Minas e toda a região. Nós temos pessoas aqui de outras cidades também. Vai subir para o Instagram, vai estar disponível a todos, inclusive para você. Né? E eu gostaria que você deixasse uma frase impactante para nós. Além de tudo que você já falou, né, e é um impacto grande, né, eu já tenho conhecimento anterior por já ter conversado contigo, mas eu queria que você deixasse uma frase para a gente. É, qual o mínimo necessário e o máximo suficiente para sobreviver? Eu acho que é a métrica que todo mundo deve começar a pensar agora. Ao invés de ficar naquele lugar de eu preciso de mais, 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 eu acho que agora o interessante é pensar qual o mínimo necessário e o máximo suficiente. É essa a pergunta que eu vou deixar para todo mundo. Quero aqui agradecer a atenção plena de todas essas pessoas que estão aqui grudadas com a gente e dizer que eu já estou digitalizada, já me desmaterializei. Então vocês podem me ver em qualquer momento, em qualquer lugar, 7 dias da semana, 24 horas por dia. É só colocar Tieme Yamashita, você coloca no Google e você vai encontrar o meu Instagram, você vai encontrar meu Facebook, você vai encontrar meu canal do YouTube, você vai encontrar o meu podcast no Spotify, você vai encontrar o meu site, Caçadora de Desperdícios, e aí eu estou à disposição. Entra em contato, me chama, começa a me seguir, se isso está fazendo sentido para vocês, quer me chamar para um projeto, pode me chamar. E é isso, eu estou me colocando aqui à disposição. Se despertou algo em vocês, é porque isso já existia em vocês. Motainai não é uma coisa minha, Motainai já está no mundo aí. Todo mundo que deseja ser mais digno, né? E é isso que eu estou propondo, né? Criar essa comunidade aí que deseja ser mais digna dos recursos que tem. Fica aqui
a minha gratidão. A minha forma de gratidão é dar o meu melhor. E foi o que eu fiz nessa live.